Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 7 maiores erros cometidos constantemente, cotidianamente, por todos os investidores, iniciantes ou não, inclusive os bilionários da bolsa, entre eles o Luiz Barsi Filho. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu antecipei para vocês, esse vídeo inclui todos os investidores, iniciantes ou experientes, porque esses erros são inerentes aos seres humanos e compete a nós lutar contra eles frequentemente. É uma luta constante pela vida inteira. Quando eu digo todos, incluem-se os bilionários da bolsa e obviamente eu também. E esses erros, eles foram identificados pelo tema finanças comportamentais. As finanças comportamentais, elas explicam e demonstram que, muito embora parte das decisões no mercado financeiro sejam tomadas de forma racional e metódica, grande parte, isso nós vislumbramos diariamente, sobretudo entre os investidores pessoas físicas, toma decisão de investimento com base nas suas emoções e não com base na razão, desejos e preconceitos. E essas decisões tomadas exclusivamente ou predominantemente com base nas emoções, desejos ou preconceitos do investidor são consideradas falhas aqui no âmbito das finanças comportamentais. E essas falhas consistem em simplificações exageradas da realidade. Você simplifica demais a realidade, ocasionando o quê? As heurísticas comportamentais e os vieses cognitivos, que são aqui os erros que eu vou listar agora para vocês. A primeira falha que eu vou trazer aqui para vocês é chamada heurística da disponibilidade. Para quem não sabe, heurística simplesmente significa simplificação excessiva da realidade. É como se fossem atalhos que você e o seu cérebro toma para realizar generalizações, simplificações que não correspondem aos fatos. Muito bem, e o que significa a heurística da disponibilidade? A heurística de disponibilidade, ela ocorre quando o investidor toma decisões influenciado por memórias e notícias recentes. E por conta dessas memórias e notícias recentes, que geram ali na cabeça do investidor uma facilidade de lembrança, aquilo que está quente na sua memória, ele conclui precipitadamente que alguns eventos são mais prováveis de acontecer do que outros. Dessa forma, o investidor ele corre ali numa inferência completamente equivocada por ser levado a acreditar exclusivamente naquela memória disponível no momento. Você quer um exemplo? Eu destaquei aqui um exemplo para vocês. O investidor realiza a venda das suas ações da Rumo, por exemplo, antiga ALL, ou até da Cosan, por ser a controladora, por conta de algum acidente de trem que ocasionou algum dano pessoal ou patrimonial. E aí, diante desse acidente, desses danos causados, o investidor supõe que o setor logístico e ferroviário é um setor ruim, só por conta disso. Ou ele até mesmo conclui que as empresas Rumo e Cosan são ruins, e aí ele faz a venda. Caso você não conheça, a Rumo é a antiga ALL, ela pertence aqui ao grupo Cosan, a controladora, a holding, sendo a maior operadora logística com base ferroviária na América Latina. E aí, sem efetivamente estudar com afinco aquele setor ou aquela empresa, o investidor faz a venda porque a memória recente que ele tem é justamente desse acidente. Um outro exemplo clássico de heurística da disponibilidade, veja que o nome disponibilidade é muito sugestivo. As informações que estão disponíveis na memória, disponíveis imediatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. E esse exemplo é justamente do acidente aéreo. Toda vez que ocorre um acidente aéreo, muitas pessoas morrem e os noticiários propagam essa notícia, muitas vezes até com sensacionalismo. E por conta disso, você que talvez não esteja acostumado com aviões ou mesmo não goste do transporte aéreo, supõe que o número de acidentes aéreos é superior que o número de acidentes de veículos terrestres. Isso é muito comum, por quê? Por causa da heurística da disponibilidade. E veja que esse é um erro que qualquer um pode cometer, não interessa se você é um investidor iniciante ou não. A segunda falha que eu quero trazer aqui para vocês se chama heurística da representatividade. O que ela significa? Eu destaquei aqui para vocês. É a tendência comportamental do investidor de tomar decisões e tirar conclusões precipitadas a partir de modelos e estereótipos, desconsiderando o estudo da estatística e informações reais e relevantes. Veja de novo o nome sendo bastante sugestivo. Representatividade dá a ideia de algum símbolo,
de algum modelo e você segue esse símbolo ou modelo e acaba viciando a sua decisão como investidor, ignorando a estatística e as informações reais e relevantes. Quer um exemplo? O investidor ele segue de maneira automática, impensada, uma recomendação de preço-alvo de uma corretora, uma casa de análise ou banco de investimento, ignorando a eventual sardinhagem por trás disso. E eu vou te dar aqui um exemplo recente. Ações da Camil caem forte após disparada de 20% na véspera, com o Bradesco recomendando compra. Então o que aconteceu? Dia 18 de janeiro de 2023, Bradesco recomenda a compra, Camil dispara 20%. Aí no dia posterior, Camil cai mais de 5,72%. E aí provavelmente você comprou lá no topo, achando que ia ganhar dinheiro por causa do preço-alvo trazido pelo Bradesco BBI, e você acaba perdendo dinheiro. Esse aqui é só um exemplo. E qual seria esse modelo que você está seguindo? Ora, é o Bradesco que está recomendando. É uma entidade especializada na matéria. Por isso, você poderia supor que a recomendação desse banco é completamente confiável. E talvez não seja. Veja que você agiu com a emoção de supor que uma recomendação do Bradesco seria certa. Talvez não seja. Um exemplo 2 que eu trouxe aqui para vocês ocorre quando o investidor para de investir em renda variável por completo e volta para a renda fixa exclusivamente, achando que é cassino porque teve uma experiência anterior negativa. Então esse modelo de experiência anterior negativa acaba se sobrepondo sobre tudo, de tal modo que muitas vezes isso é comum. O investidor iniciante ele começa de forma equivocada na bolsa de valores, fazendo trades, fazendo giros constantes, muitas vezes acreditando até no day trade, e aí em algum momento ele acaba perdendo dinheiro ou até quebrando, e aí ele acha que a bolsa de valores é cassino, e diante dessa experiência negativa que foi aquela primeira que ele teve, essa representação de uma bolsa de valores ruim, acaba fazendo com que ele não invista mais em renda variável. A terceira falha que eu vou trazer aqui para vocês é outra heurística, a heurística da ancoragem, e essa aqui é bem famosa. E o que significa a heurística da ancoragem? Nesse caso, o investidor ele toma a informação prévia como uma verdade inquestionável, funcionando como uma âncora que vai ancorar a decisão do investidor, por meio da qual ele irá basear o seu comportamento, a sua tomada de decisão, podendo ensejar ali excesso de confiança. Então isso aqui é uma consequência da heurística da ancoragem, o excesso de confiança. Ocorre quando, por exemplo, níveis de preços das ações chegam a determinados valores e formam uma barreira na mente dos investidores. Então, na análise técnica, a gente conhece isso como suportes e resistências. Então, você, por exemplo, supõe com o Banco do Brasil que tem uma resistência nos R$40 e um suporte nos R$30. Pode ocorrer ainda quando os investidores compram uma ação e ancoram suas decisões de manter ou vender o ativo naquele preço de compra. Então, melhor detalhando, eu trouxe um exemplo. O investidor, ele não vende a ação de jeito nenhum, não vou vender, mesmo já tendo experimentado um prejuízo enorme e já tendo enxergado que a empresa não tem bons fundamentos, simplesmente porque acha que o preço pode voltar ou vai voltar. Muitas vezes isso aqui é sinal de excesso de confiança. Não, tô tranquilo, o preço caiu 90%, mas vai voltar, pode ficar tranquilo. Então ele se ancora naquele preço anterior. Eu vou te trazer aqui um exemplo de bilionário que provavelmente incorreu nesse erro, e até mesmo provavelmente eu incorri. O Luiz Alves Paes de Barros, que é um mega investidor, um dos bilionários da bolsa, que junto com seu fundo Alaska detém mais de 15% de Cogna. Cogna, que está cotada a 2,16, experimentando uma queda aí de mais de 80% nos últimos anos. Talvez ele entenda que esse preço atual possa voltar para patamares aqui de 11, 12 ou até 20. Eu me recordo dele falando do papel a R$6 muito barato, e foi justamente ali que eles começaram a comprar. Então talvez ele tenha incorrido na heurística da ancoragem. Temos também o exemplo do Barsi com o IRB, que começou a comprar ela na casa dos R$5, hoje cotada a R$1. Será que ele não incorreu na heurística da ancoragem? Inclusive esse corte aqui que eu trouxe aqui no meu canal mostra que ele incorreu na heurística de representatividade, já que ele seguiu uma diquinha. É bem rápido. Eu não tenho o hábito de comprar ações de empresas que abrem o capital, que nenhuma delas te oferece uma boa oportunidade de compra em termos da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido, né, por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact. É uma verdadeira Ocean Pact. Quando eu fui examinar, mas eu comprei pouquinho também, quando eu fui examinar o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1
de dividendo. Quer dizer, não está no meu DNA, tá correto? Então eu comprei essas ações, que foram lançamento, a R$11. E fui comprando alguma coisa, hoje o meu custo médio é R$3. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi. Então veja que até o Barsi, que tem a cautela de analisar a empresa, seu estatuto previamente, não o fez porque confiou, no caso aqui da heurística da representatividade, na dica do seu amigo, que provavelmente era um modelo de pessoa que estaria dando uma recomendação razoável. E no caso do Luiz Alves, talvez ele tenha incorrido na heurística de ancoragem em relação à Cogna. É difícil precisar, não sei qual a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E a quarta falha que eu quero trazer aqui para vocês é o viés cognitivo de aversão à perda. E aqui é muito simples, o investidor dá muito mais valor à perda do que aos seus ganhos. Estudos mostram que a dor da perda na bolsa é muito superior ao prazer do ganho. Isso pode ocasionar decisões erradas de investimento. E aqui um exemplo, o investidor deixa todo o capital para investimento na poupança por aversão excessiva a perdas. Isso aqui pode ter ocorrido porque ele teve alguma experiência negativa, como mostrei para vocês ali. No caso da heurística de representatividade, está interligada com a aversão à perda. Temos aí 1 trilhão na poupança no país, porque a maioria dos brasileiros possuem aversão à perda. As pessoas muitas vezes desperdiçam suas vidas em trabalhos que odeiam, porque ao invés de pensarem no potencial de ganho que algum empreendimento possa lhe trazer, ainda que tenha riscos, tudo tem riscos. O que é o risco? É a possibilidade de algo acontecer além do previsto. Tudo na nossa vida é assim, basta você gerenciar esses riscos. Aí essa pessoa, por conta dessa aversão à perda, buscar a todo momento segurança e estabilidade, que são conceitos completamente fictícios na prática, ela acaba desperdiçando grandes potenciais de ganhos. E no mundo dos investimentos é assim. O investidor fica na poupança, recebendo ali 6,17% ao ano de taxa composta, com uma inflação que supera isso tranquilamente, 7, 8, 9%, e uma renda variável que está bem descontada e muitas empresas pagam dividendos bem superiores a esses valores. Tudo por aversão à perda. E o brasileiro precisa, de forma imediata, aprender a lidar com as perdas. Do contrário, nunca será uma cultura de empreendedorismo como a dos Estados Unidos. E a quinta falha que eu quero trazer aqui para vocês é o framing, outro viés cognitivo. O que é o framing? No caso do framing, o investidor é induzido a erro, na verdade. Talvez não de forma deliberada, mas ele acaba sendo induzido. Por quê? Porque as escolhas de investimentos podem ser apresentadas de uma forma que destaque os aspectos positivos ou negativos da mesma decisão. Como assim? Framing em inglês significa enquadramento. Então, dependendo de como você apresenta um problema ou um produto de investimento, parece que aquele investimento não é tão arriscado assim do que se você realmente falasse de uma outra forma mais direta, mais clara. Como assim? O exemplo vai te deixar mais esclarecido. Por exemplo, se eu disser que uma ação tem 5% de chances de alta, isso significa, a contrário senso, que ela tem 95% de chances de perda, de queda. Mas se eu chegar para o investidor, eu como assessor de investimento, por exemplo, e falar que tem 5% de ganho e não comentar que tem 95% de queda, eu nem precisaria fazer isso, talvez o investidor aceite investir nessa ação. E talvez ele não aceitaria, por conta do framing, se eu falasse dos 95% de chance de perda. Tudo depende do enquadramento que eu trago ali o problema. E no nosso caso aqui, um produto de investimento. Repare então que a única coisa que muda é a forma como a informação é passada e absorvida pelo investidor. Isso aqui é bem interessante, né? A sexta falha que eu quero trazer aqui para vocês é a ilusão de controle. Muito claro também de se entender. É a tendência que os investidores possuem a acreditar que podem controlar ou influenciar o mercado, quando a gente sabe que ninguém pode. Até por isso que a gente prega o estoicismo mercadológico, digamos assim, no mercado, a fim de que você não fique se importando tanto com coisas que fogem completamente do seu controle. Quer um exemplo? O investidor acha que a ação que ele comprou subiu porque ele falou, por exemplo, dela nas redes sociais, se ele tem alguma relevância no Instagram, por exemplo, ou se ele falou para um grupo de amigos ou qualquer coisa do tipo. Ele acha que tem controle sobre a cotação. Isso aqui, obviamente, ninguém tem, a não ser uma empresa de baixíssima liquidez em que há o uso de informação privilegiada através de insider trading, mas aí são ineficiências do mercado. Agora, quer um segundo exemplo? O investidor acerta nos primeiros dias ou meses no day trade, então ele vai lá e começa no day trade. E aí, por conta dele ter acertado ali nas primeiras operações, ele pensa que esses resultados foram resultantes da sua conduta, quando na verdade
a gente sabe que estatisticamente day trade não passa de uma aposta. O day trade sim se assemelha muito a um cassino, só não tem uma banca por trás, mas ainda assim a gente vê que a perda de dinheiro é praticamente certa. Ou, se ele não começou ganhando e ele começou na verdade perdendo, ele pode supor que se continuar estudando e adquirindo o chamado tempo de tela, como esses vendedores de cursos de day trade costumam falar, ele poderá ficar positivo no mercado ou até viver do mercado através do day trade. E a gente sabe que quanto mais você opera day trade, quanto mais tempo de tela você tem, na verdade, você perde mais dinheiro, porque as chances vão ficando cada vez mais contra você conforme você vai jogando no day trade. Tudo isso faz parte da ilusão de controle, que é um viés cognitivo que não passa de uma falha que nós cometemos como investidores. E a sétima e última falha é a armadilha da confirmação, outro viés cognitivo também conhecido como viés da confirmação, também muito conhecido. E é a tendência que os investidores e as pessoas no geral têm de dar valor apenas a opiniões ou circunstâncias que confirmem seu pensamento prévio, seu preconceito, ou seja, que sejam, em especial, opiniões compatíveis com a sua ideologia e preconceitos. Dessa forma, o investidor nem mesmo busca outras informações, nem busca ali os riscos de um investimento, os seus pontos negativos, só busca aquilo que confirma o que ele já pensava. Em casos extremos, o que gera? Um investidor cego ou um investidor torcedor, que é apaixonado por uma ação. Se alguém falar mal daquela ação, ele fica maluco. E esse investidor eventualmente pode até quebrar no mercado. A gente vê muito investidor torcedor em Oi. Muitas pessoas colocaram 50%, 60%, 70% do seu capital disponível para risco em Oi. E é um grande absurdo, uma grande sardinhagem, com todo respeito, você se expor dessa forma numa empresa que é cheia de problemas, que recentemente saiu da recuperação judicial, passou por um agrupamento, uma empresa que ainda há muito que se fazer para poder ter alguma relevância novamente no mercado, e aí infelizmente você foi investidor torcedor por conta da armadilha da confirmação. E aí o grande exemplo é justamente você dar all-in, ou se você não colocou todo o dinheiro, colocou uma grande parte, não diversificou, porque um analista ou um institucional recomendou e ele acredita na recuperação daquela empresa. Então o investidor ele já queria comprar aquela empresa, aí ele vai lá e só olha aquelas pessoas que falam bem da Oi, por exemplo. E aí ele acaba comprando porque ele teve a confirmação que ele queria, mesmo sabedor ou querendo ignorar que é uma empresa com sucessivos prejuízos que vai consumindo o patrimônio líquido da empresa, ou empresa ali em recuperação judicial ou prestes a falir. De novo o caso de Oi, que caiu 87% nos últimos 12 meses. Nos últimos 10 anos, quem colocou R$1.000 em Oi passou a ter apenas 1,30. Um grande desastre. E aí eu vou te trazer mais um exemplo de alguém famoso que incorreu nesse erro. Não é um grande investidor, mas só para você ter uma ideia aí de como esses exemplos que a gente traz aqui para vocês acabam acontecendo até com pessoas aí conhecidas. E aqui é o caso do vinheteiro que participou de uma entrevista no Tubacast. Ele tinha R$180 mil em ações da Oi. Olha a paulada que ele colocou em Oi. E olha aqui o que aconteceu, rapidinho também. Galera, o Lordão tinha um valor X e hoje ele vai falar o valor que tá as ações da Oi aí. Eu vou olhar agora aqui. Vai olhar agora. Preciso olhar. Eu tenho acho que 180 mil. Eu tinha 180 mil reais de Oi. E você comprou Agora tá 13 mil reais. Nossa. De Oi. de 180 foi? 180, é. E eu vou falar quem me indicou. Eita. Eu vou falar aqui quem me indicou a comprar Oi. Aí, ó. Eu tinha 180 mil, agora eu pistolão tenho ali. 3. Ninguém fala, ó, ninguém nunca fala quando perde dinheiro na bolsa, em valores, hein? O Lordão aquele fala. Bichão. Eu falo. Você perdeu mais de 90%, né? De 100, mais de nem 90%. Nem E se eu quem te for indicou a idiota. Oi? Vamos ver se ele me devolve o dinheiro, porque quem indica Tinha que te ação devolver. deveria devolver o dinheiro quando ela cai. É claro que ele foi radical aqui, talvez estava até sendo irônico, mas ele obviamente incorreu aqui numa armadilha de confirmação. Ou se ele não pensava que a Oi era boa previamente, talvez ele tenha incorrido aqui na outra falha que nós trouxemos nesse vídeo, que é a heurística de representatividade, acreditando simplesmente na autoridade daquele investidor que ele seguiu e ele não revela ali no vídeo, seguindo ali um preço-alvo possível em Oi. Muita gente falava em R$3 em Oi, até o BTG chegou a fazer isso. Por isso é sempre importante a gente olhar uma informação e se questionar prima facie a respeito daquilo que é nos passado inicialmente. Isso é uma simples blindagem contra nós mesmos, porque a gente viu aqui que nós mesmos acabamos sendo vítimas dos nossos comportamentos, das nossas falhas, das nossas heurísticas,
dos nossos vieses cognitivos. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acredita que é possível evitar algum desses erros? Eu entendo que nós devemos lutar contra eles, para que nós tenhamos consistência no mercado. Contudo, me parece um tanto quanto utópico achar que nós não vamos incorrer nesses erros ao longo da nossa longa trajetória como investidor. Mostrei para vocês que até os grandes bilionários ali eventualmente acabam incorrendo em um ou outro, mas sempre com gestão de risco de tal modo que eles acabam não beirando o risco de ruína. Isso que é importante. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!